Colocar 60 e poucos anos em poucos minutos não é fácil. Faz favor, né? Não é? Mesmo porque por cada grupo foi observado também pela polícia secreta. Foram várias vezes assim protegidos de não ser pego pela polícia. Por que vocês que têm origem alemã, por que vocês não começam a editar bons livros? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria sempre estar aqui nessa mesa, porque essa mesa sempre é edificante para a minha vida. Eu aprendo muito aqui com os irmãos que sentam aqui nessa mesa e glórias a Deus por isso. Hoje vocês podem ver que meu irmão está um pouquinho diferente. Ele envelheceu um pouco nesse tempo, de semana para cá. Ficou mais loiro, agora ele está loiro e tem mais cabelo também. Tá com o olho azul agora. E nós vamos bater um papo muito legal aqui com um dos fundadores da Editora Esperança, com o diretor da Editora Esperança, e nós vamos falar sobre vida missionária, sobre livros, vai ser uma benção. Então, se você pode, eu sei que eu vou te pedir, não te custa nada de graça, curte aí, compartilhe, envia para o pessoal que você conhece, porque isso não te custa nada, é grátis, eu não estou te pedindo nenhum real para isso, e você vai ajudar muito que o nosso conteúdo se torne relevante, tá bom? Então hoje nós estamos recebendo aqui, eu falei que eu vou tentar treinar o meu alemão aqui, tá bom? Pastor Walter Falkenhaus, acertei? Boa, acertou. Acertei? Pastor, teólogo, missionário, plantador de igrejas e um dos fundadores da Editora Esperança. Uma bênção receber o senhor aqui, nós estamos muito felizes por isso. E ao meu lado aqui, o pastor Cláudio Beckert. Boa. Acertei? Boa. É que é todo mundo alemão, menos eu aqui na mesa. Então, pastor, teólogo também, descendente de alemães, dá para perceber, né? E é diretor também aqui da Editora Esperança no Brasil. Uma alegria receber o senhor aqui. Muito prazer, muito prazer estar aqui. Eu sou o pastor Cláudio, como o Diogo falou. Temos a alegria aí de participar, de prestigiar os irmãos da Plenitude Distribuidora e fazer parte desse programa do Plenicast. Para nós é uma alegria muito grande pela generosidade de vocês e por Deus nos permitir, né, nos dar essa oportunidade aí de estarmos juntos. Amém. O pastor Walter acabou de chegar da Alemanha, veio para cá agora. Conta um pouquinho da sua história para nós, pastor. Pois é, Diogo, muito bom de estar aqui. E eu me sinto ainda um tanto em casa no Brasil, depois que a gente já saiu mais que 7 anos do ministério e está lá. Lembrando a história da gente, interessante é que você quer ouvir toda a história. Quero saber como, desde quando o senhor se converteu e como começou a sua vida com Cristo da Alemanha, até o senhor chegar aqui no Brasil. Tem que perguntar quanto tempo temos. sim. Colocar 60 e poucos anos em poucos minutos não é fácil. Faz favor, né? Não é assim. Não. Eu cresci dentro de um lar cristão. Meu pai era agricultor e pregador leigo. Ele atendia 3 igrejas da região, onde ele, além do seu trabalho como agricultor, teve o prazer de pregar, às vezes 3 vezes aos domingos. Então isso foi uma coisa que marcou a vida da gente. E, além disso, os irmãos dos meus avós, do meu pai, os tios, eram missionários na Sumatra, Nova Guiné. Então, nós vivemos como crianças sempre com a história de missões. Isto marcou nossa vida. Então, isto é uma questão importante. Não esquecer de falar para os filhos, as crianças, de missões, daquilo que Deus faz, transformação e também a libertação que Deus dá. Muito marcou a minha vida. Depois, quando nós crescemos uma família grande, pós-guerra, e nossa casa tinha pouco, assim, esse tutu. O desejo meu, e dos meus irmãos, mas meu foi, puxa vida, quando crescer, eu vou querer ganhar dinheiro, vou ter um carão, e com uma casa. Assim, naturalmente também quero viver com Deus, mas não assim, foi tão intensivo para mim. Um dia Deus me falou e tocou no meu coração. Você deve ser alguém que dedica a sua vida ao serviço do Senhor. Disse, Senhor, por que eu? Tem tantos outros que podem fazer.
Mas isto não me deixou. Então foi interessante que na época eu trabalhava com jovens, adolescentes na igreja e devia trazer estudo. E quando eu senti este chamado, pensei, bom, cada vez que eu abro a Bíblia, vou ter que enfrentar o falar de Deus. Então, vou preparar as coisas brincadeiras e deixo os outros fazer o estudo. Mas Deus não me deixou. Então, estava me preparando para a minha profissão, eletricista eletrotécnico, e não estava tão bem nas matérias teóricas. E diante da prova final, eu disse, Senhor, eu não sei, mas se o Senhor me ajudar, eu vou dar 1 ano da minha vida para o Senhor. Muito bom. O Senhor deu a condição de responder e de passar. Então eu, no outro ano, fui lá trabalhar como diácono no trabalho de evangelização com tendas. Durante esse tempo, meio ano, tive, durante as evangelizações, sempre tempo também ler a Bíblia. E aí comecei a ler a história de Jonas. Jonas é uma história importante para a minha vida, porque Deus chamou Jonas para seu ministério. E Jonas disse, Senhor, eu não quero. Fugiu. E quando eu compreendi a história, foi assim. Deus pode te trazer, levar para o lugar onde Ele quer. E mesmo que você sofra. Aí tinha medo. Bom, se Deus pôde fazer isso com Jonas, comigo também vai poder fazer, mas eu não quero sofrer igual a Jonas. Então foi quando eu disse, sim, Senhor. Foi para o seminário e me preparei. Mas tinha medo do lugar onde Deus me queria ter. E aí foi claro, Deus quer ter missões. Foi uma questão, nem perguntei. Foi o Brasil. Mas como no Brasil? Não, sabe, mesmo que tinha pessoas que foram para o Brasil trabalhar como missionários, eu não sei de onde veio isso. Nunca me atraiu. Mas é Brasil. Mas de onde tem esse... Não. Aí estava indo no meio do tempo para trabalhar com uma igreja na Alemanha e aí vi uma coisa interessante, que naquela época tinha ainda a separação entre os países comunistas e o mundo livre. E nos países comunistas não podia ter Bíblias. E faltavam muitas Bíblias. Aí um dia, durante os estudos, um colega disse, olha, você não quer ir junto? Tá, foi junto uma vez levar Bíblias para a Romênia. Aí peguei fogo. Aí dessas viagens foram várias. Depois, inclusive, iniciei uma própria empresa. Viagens aos Balcãs, importação e exportação. Na verdade, era meia verdade. Porque a gente não estava de fato vendendo nada. Mesmo fazendo de conta como se fosse. E foi assim que Deus começou a mexer com minha vida, vendo os irmãos na perseguição. Levando as Bíblias, e foram Bíblias, não poucos, não sei quantas Bíblias vocês têm aqui. Mas a gente levava em cada van, cada vez entre 2 a 3 mil Bíblias, em russo até chinês. Foram preparadas, os carros, é impressionante. Deus cuidou de uma maneira especial. Por exemplo, na divisa devia responder, quando foi perguntado, se tem Bíblias. Naturalmente, você, como cristão, deveria dizer, sim, eu tenho Bíblias. Mas como escapar disso? Então a gente levava sempre um grupo de jovens junto. Fizemos um pequeno coral, grupos de cântico para cantar nos grupos de casas, pequenas igrejas. Mas para esse grupo eu proibi. Não pode levar nenhuma Bíblia. Eu vou lhes dizer por quê. Porque se o pessoal na fronteira vai perguntar se tem uma Bíblia, eu vou perguntar a vocês. Então, foi assim. Chegamos lá, carro cheio de Bíblias, escondidas. Aí, tem drogas, tem armas, tem Bíblias. Perguntei, voltei. Vocês têm Bíblias? Não tem. As pessoas. Mas, sim. As pessoas não tinham Bíblia. Eu falei... Também, eles não têm Bíblias. Tá bom, vamos para frente. Então foi maneiras como Deus cuidou de nós. Isso foi em que ano? Em 74. 73 até 76. Eu até tinha própria empresa com grande Balkan
Viagem aos Balcãs, importação e exportação. Foi o tempo da cortina de ferro ali na União Soviética. Na União Soviética até Romênia, Hungria, Alemanha Oriental. Nossa viagem em núpcias, 75, foi por Alemanha Oriental para a Polônia. E entregamos Bíblias lá para um irmão que morava ao lado da polícia secreta. Foram 1.500 Bíblias, foi impressionante. Descarregamos as Bíblias, minha esposa e eu, no campo de treinamento da polícia secreta à noite. Não sabíamos que era este, mas quando de manhã acordamos, vimos que realmente onde tínhamos parado foi um campo assim. Deus cuidou de nós. É um pouco pior que as serpentes, né? A Bíblia diz que nós tocaremos em serpentes, beberemos nos venenos, né? Por que não entregar Bíblias no estacionamento da polícia secreta, né? Pois é, mas foi assim. Na Polônia foi assim que nós entregamos as Bíblias para um irmão especial que entregava para soldados russos, crentes, que colocaram as Bíblias nas sacolas de roupa quando foram de volta para a Rússia e colocaram em cima das Bíblias as suas cuecas sujas. Então, ao Ninguém nem mexer. Então, foram maneiras especiais como Deus usou também a maneira de entrar na Bíblia. Nós, como grupo, nós levamos por ano entre 150 a 200 mil Bíblias para esses países. Foi um tempo realmente bem especial. Mas o que me mais impressionou não foram as Bíblias também, mas também foram as pessoas que viveram com Cristo debaixo da perseguição, que necessitavam da palavra de Deus para poder viver. Um dia recebi um convite, alguém disse da uma igreja, nós temos uma irmã, foi no inverno, 15 graus abaixo de zero. Esta irmã faz tempo que não recebe visita, ela está meio longe, uns 30 quilômetros fora na estrada de chão, no gelo, e eu tive a impressão, olha, vamos lá com o nosso grupo, vamos cantar para ela. Mas um fator que eu não levei em consideração, tinha umas pessoas na Romênia que falavam alemão. Mas aquela irmã que queríamos visitar não falava alemão. E nem eu falava romeno. Mas nós fomos lá e aconteceu um Pentecoste. Mal e mal chegamos lá, ela abriu a porta, disse em romeno, estava esperando vocês. Como? Como que eu estou entendendo ela? Uau. Ela fala romeno. Então, ela disse, Deus me revelou, mostrou que vou receber visita. Fiquei tanto tempo sem ter ninguém por perto. Fez um café com poucos recursos que tinha. Foi uma experiência muito especial ver quebrar a divisão com línguas, entender aquilo que ela falou e acho que ela entendeu nós também. Foi muito interessante. E ali, nesses tempos, foi para mim, como jovem, uma maneira bem especial, como Deus estava falando, usando nossas vidas. Não por causa de nós, mas por causa das pessoas. E uma outra questão naquela fase foi, os irmãos disseram, irmãos, que vocês trazem Bíblias é muito importante. Mas, sabe uma coisa? Nós temos Bíblias, mas temos irmãos que precisam de ajuda a pregar a palavra. Porque temos irmãos que abrem a Bíblia, começam a pregar com Adão e Eva, e na mesma pregação termina em Apocalipse. E pode imaginar uma Bíblia inteira, mas era sempre a mesma coisa. Então isso nos cansa e nós precisamos mais. Não tem livros que nos podem ajudar, textos que ajudam as pessoas a pregar a palavra. Naquela época nasceu a Bíblia do Pregador. Só que eu não sabia ainda. Mas veio na minha mente, nós precisaríamos ter Bíblias que oferecem ferramentas para pessoas que não têm muita instrução, que eles podem pregar a palavra. Tem uma pequena ajuda, sabem por quê o que vão pregar. Nasceu ali e não sabia quanto tempo ia andar com esse pensamento. Mas voltei para casa, nos casamos e Deus nos deu o privilégio de chegar no Brasil em 1976. Eu não era nem nascido ainda. Estava 7 anos do meu nascimento ainda. Voltando nessa história que o senhor nos contou da cortina de ferro e dessas milhares de Bíblias distribuídas lá, que até emociona a gente, 150 mil Bíblias. Por ano. Por ano. Eu não tenho isso, eu tenho isso em estoque de Bíblias aqui hoje. Isso era distribuído. Isso é
Meu Deus do céu. Foi às vezes uma maneira, gente, vocês não imaginam que a gente passou. Meu Deus. A mão de Deus. Nós chegamos à fronteira. Temos uma van que colocamos uma parede no meio, de parte de frente e de trás. Uma parede cônica. E esta parede estava cheia de Bíblias. 180 Bíblias cabiam dentro. E aí aconteceu o seguinte. Chegava um camarada da fronteira, comunista, com ferramenta na mão, e começava a atacar para quebrar. E nós tínhamos entregue nossos passaportes para um outro chefe da divisão. Quando esse chefe veio com os passaportes, outro estava trabalhando, aqui tem papel, tem papel! Outro, nós ligamos música alemã, sem música folclórica. Poxa, que coisa boa, aqui passaportes, não tem papel, vai embora, vai embora. São coisas assim, Deus cuidou de nós de uma maneira especial. Outra vez a gente foi para a divisa com a Rússia e tinha um irmão na cidade que trabalhava no sistema de trens. Ele foi cada dia levando para casa e foi para a Rússia e de volta para a União Soviética. Aí ele carregava na sua cestinha de comida embaixo umas Bíblias. Aí a gente levava não sei como se chama isso, um manto da SS. Sim. Alemã, antiga do nazismo, retrabalhado, colocamos dentro deste manto canaletas. E esse canaleta tem chama de Bíblias. Ele vestiu no inverno, estava bem aquecido com Bíblias. E Deus cuidou dele, não sei quantas 1000 Bíblias ele levou. Um dia ele recebeu 2 Bíblias pelo correio da Suíça. E durante uns meses que ele trabalhava assim, se descobriu que Bíblias chegavam lá. Uma outra vez, a polícia, no lado da Rússia, descobriu que ali vinha Bíblias. E um dia, ele estava ainda com 2 Bíblias na mão, pegaram ele. Aí queriam prendê-lo. De onde você tem essas Bíblias? Disse, ele tirou um papel, eu recebi o correio, aqui 2 Bíblias russas da Suíça. Então, como Deus cuidou de uma maneira especial deles. Esse trabalho o senhor fazia com o irmão André também? Esse trabalho na Cortina de Ferro? Foi paralelo. Ele trabalhava com outras maneiras, ele trabalhava até com pequenos navios, no Danúbio, coisas assim. Nós tivemos poucos contatos, mesmo porque por cada grupo foi observado também pela polícia secreta. Então a gente procurava até não ter muito contato um com o outro para não chamar a atenção demais. Mesmo Sim. que a gente não sabe o quanto eles sabiam. Né? Sim. Essa operação da empresa de viagens aos Balcãs, né, importação e exportação, ela também tinha o apoio da agência missionária depois da Allianz Mission. Nesse momento era uma iniciativa mais particular. Particular, né? Tinha uns irmãos que ajudavam, que apoiavam a gente. Foram interessantes. A gente, olhando para trás, a gente até se emociona vendo as coisas acontecer. Tinha, sim, igrejas que oravam por nós e ajudavam a sustentar, mas foi interessante. Até que eu vendi a minha pequena, como chama-se esse trenzinho de modelo, Märklin, é uma coisa que a gente gostava muito. Só a partir do momento que eu vendi para usar este dinheiro, recebi mais dinheiro para as passagens e para as viagens. Foi interessante como Deus às vezes faz as coisas, né? Abrir mão daquilo, depois outros nos deram. E uma questão, me lembro agora, tem um calafrio, né? A gente estava dentro do país, deixava a van escondido num lugar e foi com um carro pequeno, mais ou menos tamanho de Fiat. Colocamos 3 sacos cheios de Bíblias para levar para aquele irmão, para levar. Achávamos, bom, vamos viajar durante a noite. E durante a noite, normalmente os soldados gostam de uma vodka especial. Então ele tem o olhar meio cruzado. Mas foi com o irmão passando e nesta noite parece que a vodka acabou. De repente, luz vermelha, para. No meio das Carpatas, lá da Romênia. Disse, Senhor, agora... cheio de Bíblias, parada. Tem uns 5, 6 soldados ali, com o Kalashnikov na mão. Saímos do carro, mãos para o alto, Kalashnikov nas costas,
e 3 olhando no carro. Depois tinha uma eternidade que a gente não sabe mensurar o tempo que passa. Disse, tudo bem, tem 2 bananas ali, uma laranja, posso levar? Você pode levar. Está tudo ok, vão embora. Depois disso, andamos até mais 2 curvas e depois os joelhos não aguentaram mais. Tivemos que tremeram tanto. Deus não permitiu que eles pudessem enxergar o saco cheio de Bíblias. E nessa época não havia igreja na Romênia nem na Rússia. As igrejas eram subterrâneas ou escondidas? Subterrâneos, sim. Subterrâneos, várias vezes aconteceu. A gente visitava uma igreja e quando estávamos lá apresentando, até cantando, o pessoal, vizinhos ou outros chamavam polícia secreta. E quando a polícia chegou, quando as luzes do nosso carro já estavam apagando, indo para outra rua, não achar. Foram várias vezes assim protegidos de não ser pego pela polícia. Foi impressionante. Isto marcou a minha vida, confiar no Senhor também vindo para o Brasil. Que aí começa a sua história aqui no Brasil. O senhor vem para cá nesse trabalho missionário também. Sim. Não foi na questão de trabalhar, distribuir Bíblia. Sim, nós tínhamos como missão também o Ministério de Literatura. Isto já nos anos 60 começou, nós começamos mais tarde, mas fomos mais questão de plantar igrejas e ajudar as pessoas menosprezadas no interior, às vezes órfãos, e trabalho assim. Inclusive trabalhamos com uma situação em que no oeste do Paraná houve um ano de seca, que realmente no verão os boia fria não conseguiram praticamente ganhar seu sustento. Após o verão veio o inverno muito frio, na região Maringá, Campo Mourão, na região quase todos os pés de café foram atingidos. Então o pessoal ficou sem apoio. Então a gente começou a pensar junto o que a gente pode fazer. Então, junto com a prefeitura, né, nós começamos com uma horta comunitária, onde nós trabalhamos com 90 famílias para sustentar os que estavam se alimentando daquilo que encontraram no lixão. E no lixão, vocês sabem que é lixão. Sim. Onde tinha coisas de casa, de indústrias e hospitais, tudo junto. Então, ali conseguimos, durante 2 anos, manter as famílias, ajudando também com alimentos, plantar para sobreviver. Então, foi uma das primeiras experiências especiais também no trabalho, inclusive na plantação de igreja. Esse período daí já diferente, né, da iniciativa particular, você já veio ao Brasil através da Allianz Mission. Sim. Né? O trabalho foi enviado pela Allianz Mission, pelas igrejas da Alemanha, e eles nos apoiaram também nesse trabalho de maneira bem expressiva também. E todos esses primeiros anos no oeste do Paraná, né, cidades de Campo Mourão, Cascavel, Campo Mourão, Ubiratã, foram marcados por plantação de igreja, sim. Década de 70, né? Sim. Final dos anos 70, né? Final dos anos 70 e início de 80. Que ainda o protestantismo tinha uma resistência muito grande no Brasil, né? Sim, houve. E foi muito interessante, quando a gente começou a trabalhar assim com as pessoas, nossa igreja não era conhecida. Mas através dos programas, então as rádios começaram também a mencionar isso, de repente a gente foi catapultado. Como a gente não visava isso, mas aconteceu. E, inclusive, depois os políticos estavam com medo, porque, de repente, o pastor Walter aparece por aqui, ele faz um trabalho, se ele vai se tornar brasileiro, pode se candidatar, e perigo para nós. Isso foi, eu não sabia disso, mais tarde sabia porque havia depois problemas com alguns políticos que se opuseram aos trabalhos. Eu pensei, mas por quê? Mas a gente descobriu, mas Deus tem cuidado disso, e a igreja cresceu, e também as pessoas receberam ajuda e experimentaram também vida nova. Qual era a denominação que era implantada? Qual igreja que o senhor implantava? Igreja Evangélica Livre. Ah, Igreja Evangélica Livre. É muito semelhante também na linha doutrinária com a Igreja Batista. Sim. Legal. Sim. Que é a igreja que o senhor é pastor também, Sim, né? eu também, né, além da responsabilidade na editora, sou bivocacionado como irmão, né? Temos esse desafio em comum. E sou ministro da Igreja Evangélica Livre no bairro Cajuru,
em Curitiba, né? Um bairro mais simples da cidade, mas muito gratos a Deus de poder servir e também termos aí o ministério na editora. Muito bom. O bom, quando o senhor veio para cá, o frio não fazia muita diferença, porque o senhor já era acostumado com o frio da Alemanha, né? Mas é diferente, porque lá tem as casas calafetadas. Sim. No primeiro ano que chegamos em Curitiba, meu Deus, a gente não tinha como se aquecer. Nós colocávamos 3 aquecedores a gás e não ficava quente. A gente entrava na cama para... Debaixo da coberta. Pois, para não passar frio, né? O primeiro inverno. 76 foi uma experiência realmente, nesse sentido, não tão bom. Mas depois a gente se acostumou. Sim. É uma região fria. Pra gente que mora aqui em Campinas, lá é muito frio. Lá é temperado, né? Sim, mas na época do frio, Sim, né? Na época do verdade, frio é bem frio. Sim. Pastor, e aí como começa então o trabalho realmente com a literatura aqui no Brasil? Em que momento isso inicia? Pois é. Essa é uma outra história que foi interessante. Nos primórdios do trabalho das igrejas, foi marcado por... levar Bíblias aos pequenos vilarejos. Por um dos nossos pastores, ele carregava na sacola Bíblias e uma rede. A rede dormia nas noites no mato e visitava os pequenos vilarejos onde ele ofereceu Bíblias. Mais tarde, então, se chegou à conclusão, nos anos 60, deveríamos oferecer uma pequena livraria em Cascavel, ainda com o nome Livraria e Editora Esperança. E ali começou, então, em toda a região não tinha livraria. Maringá tinha uma, depois até Ponta Grossa. O resto não tinha, toda a região. Então, nós tínhamos clientes de toda esta região que buscavam conosco Bíblias e bons livros, e também inários. Assim começou. Então, o trabalho depois avançou em outras cidades, e nós oferecemos também, naquela época, os discos, né? Os LPs, e saudoso negócio, né? Puxa, outros tempos. Né? Outros tempos, sim. Não guardou nenhum de lembrança? Poxa, eu tenho ainda. Autografado pela banda Resgate. Pois é. Tenho. Mas foi então que nos anos 80 percebemos que a questão com as livrarias não era mais necessário uma missão tocar, mas poderiam outros tranquilamente fazer. E começaram também a surgir mais editoras e bons livros. E foi num retiro, se não me engano, foi 87, com o Dr. Rosselchet. Na nossa missão, ele veio, trouxe estudos, e uma coisa foi marcante. Ele disse: por que vocês que têm origem alemã, por que vocês não começam a editar bons livros? Com boa teologia. Tem outros, mas tem boa teologia que seria muito bom para cá. Falamos: olha, Dr. Chet, nós não temos experiência. Por exemplo, no meu caso, eu estudei outra coisa. Eletricista, eletrotécnico, com livros, eu gosto de livros. Mas, ele disse: eu até quero abrir as portas, se vocês querem. E ali surgiu, em 78. 88, desculpe. Isso, década de 80. Claro. O pensamento: vamos editar alguma coisa. E então eu fui em 89 para Minas Gerais, começar um novo trabalho. E ali editamos junto com Vida Nova, o Motim Guru e New Age, como 2 livros da nossa responsabilidade, e Vida Nova abriu as portas para iniciar as edições. É porque o Dr. Shed era o responsável pela editora Vida Nova, né? Exatamente. Naquela época foi muito, muito bom. Então, aí depois houve decisões que nós iríamos terminar com nossas livrarias e começar. E aí perguntaram os irmãos: olha, você, quando era presidente da missão, se não iria aceitar o desafio iniciar a editora em Curitiba. Então foi que nós iniciamos há 30 anos, em 1994, 10 de outubro, oficialmente a editora Esperança em Curitiba. Foi uma coisa interessante, os 1000 esboços bíblicos que já foram antes editados, fizeram primeiro
tesouro da editora. E achávamos os livros que nós editamos, todo mundo está esperando por esses livros. E foi uma coisa um pouco traumática também para a gente descobrir que não é todo mundo espera por nossos livros. Mesmo que são bons livros, mas foram experiências. E aí começamos a pensar, gente, por que nós, como missão, como editora Esperança, vamos editar livros? Outros também podem fazer. Qual a diferença? O nosso objetivo foi, nós queremos editar livros com o foco especial, ajudar no ministério e levar pessoas para Cristo, como obra missionária. Isso foi o principal. E para isso, nós procuramos também trazer ajudas, como, por exemplo, os comentários de Esperança. Foi um dos comentários que a gente viu e conheceu que era uma linha bem especial, que não tinha. E nós começamos a editar. E foi interessante, através do comentário, tivemos também contato com a Sociedade Bíblica, porque os textos, nós não queríamos traduzir nós do grego, mas queríamos usar um texto que era disponível. Já estava traduzido. Estava traduzido. Então, a gente conversou com os irmãos da Sociedade Bíblica, e eles estavam muito abertos. Depois conseguimos, foi um trabalho, demorou um pouco, porque custou muito caro. E quando estava pronto, surgiu a questão eletrônica. Bom, aí para negociar, a gente foi para a Sociedade Bíblica para conversar com os irmãos. Aí aconteceu uma coisa que até hoje deu mudança em toda a editora. Porque sempre a gente pensava, um dia a gente pode editar uma Bíblia, mas com os poucos recursos, nós não recebíamos recursos da Alemanha para a editora. Os irmãos disseram, não, aqui na Alemanha as editoras estão à falência e nós não queremos cuidar de uma editora que eventualmente vai à falência no Brasil. Isso foi o motivo. Então a gente foi jogado na água sem saber nadar direito. Mas, bom, começamos e ali foi interessante. Nessa conversa a respeito da questão dos comentários eletrônicos com a Sociedade Bíblica, houve um outro assunto. O irmão Paulo, da Sociedade Bíblica, disse nesse encontro, disse, irmão Walter, uma pergunta só. Nós decidimos na Sociedade Bíblica há 3 dias, parece, que nós queremos, ou estamos abertos para editar uma Bíblia com comentários, com esboços bíblicos, uma ferramenta assim que necessidade existe. E nós não sabemos como ou com quem só. Aí, disse, quando eu cheguei em casa, eu vi o estante dos meus livros tinha capotado. Não sei qual foi o problema, mas aí o livro de vocês, 1000 esboços bíblicos, estava justamente na minha escrivaninha. Aí eu queria perguntar, disse, Paulo, não precisa falar para frente. Eu digo sim. Agora eu sei porque naquela época na Romênia, a ideia de ter material de apoio para a pregação não sai da minha cabeça. E ali surgiu, depois de 2 anos, a Bíblia do Pregador. Que legal. Foi uma questão, eu creio que Deus preparou isso para que nós pudéssemos juntos editar a Bíblia do Pregador. E que depois surgiu. Esse irmão Paulo da SBB é o Paulo que está lá até hoje, o Paulo tradutor? Doutor Paulo Teixeira. Doutor Paulo Teixeira. É maravilhoso. Sim, um irmão muito querido. Muito. Encontrei ele semana retrasada em São Paulo, no evento do The Chosen. Foi um trabalho bem especial durante todo esse tempo. Um evento carismático desse, né? Um luterano muito crente. Ele é luterano. Muito bom. Que legal. Então, assim que nasce, em que ano foi isso? Isso foi em 2006. 2006. 2006, então 2009, mês de agosto, sai a primeira edição. E dentro de um ano houve 4 edições. Eu estava me convertendo, a Bíblia estava saindo. Eu me converti em 2009. Em 2013, eu lancei junto com a Sociedade Bíblica a Bíblia em espanhol, em Miami. 2 anos mais tarde, a Bíblia foi lançada em inglês. Sim. E depois temos a francesa, depois tem a alemã. Então, mais 2. Mais recente agora em idioma iorubá, né? Sim. Também com a Sociedade Bíblica da Nigéria, parceria. Está sendo preparada em idioma Hausa também, né?
de uma etnia. São questões que a gente observa, vê, Deus tem feito algo, e a gente pode só observar, puxa vida, mas eu não tinha nem condições. Foi Deus na frente. Quando o senhor veio para o Brasil, o senhor disse aqui que tinha um pessoal que ia doar Bíblias também no interior ali do Paraná. Sim. Como essas Bíblias, era a SBB que doava? Como chegavam essas Bíblias na mão do senhor? Bom, não foram doados, mas nós providenciamos Bíblias para a pessoa pudesse adquirir e doar também. Sim. Foram Bíblias populares e Bíblias de luxo que pessoas queriam comprar. Né? Foi através da missão e dos irmãos que se converteram, ajudaram logo também a quantidade de dinheiro para adquirir novas Bíblias para outros também. Entendi. E assim ia entrando capital, comprando Bíblias. Exatamente foi assim. Meu Deus. É lindo o trabalho de doação de Bíblias. Né? É uma ferramenta, né? Hoje, que a gente olhando para a história, né, percebe que o Senhor usa em diferentes países e contextos, né? Mas me chama bastante atenção esse homem à frente do seu tempo, né? O Russell Shedd, né? Sim. Para fazer alemães e americanos cooperarem, né? juntos, então, né? De tomar essa iniciativa e oferecer, né? Essa ajuda estruturada e esse apoio, então, muito precioso isso, muito. O Dr. Shedd tinha também um coração para missões e através da editora, chegamos mais perto. Inclusive, uma filha dele estava em nossa igreja em Munique. Então, isso, na verdade, aproximou de nós para nós termos mais contato. Foi a coisa que Deus faz as coisas, né? E assim surgiu também o apoio para a missão Juvep em João Pessoa. Ele disse, irmão, se não tem uma condição, uma coisa para que possa ajudar uma verba que na Alemanha existe, para ajudar na Juvep, que estão construindo. Então foi assim, através do Dr. Shedd. A gente foi sensibilizado, tive contato com aquela obra que podíamos ajudar a obra no Nordeste de uma maneira bem específica também. A Juvep, que hoje está um exemplo de missões no Nordeste brasileiro, que reúne diversas igrejas para alcançar vidas do sertão. Muito especial. Que legal. E aí, qual foi o momento da transição que a Esperança deixa as lojas e aí começa como editora mesmo? Isso foi em 1992, 3. Na nossa Assembleia da Missão decidimos vender ou entregar as livrarias e me pediram na época para assumir a responsabilidade para iniciar a casa publicadora oficialmente, que até então funcionava só através de Vida Nova, e nós queríamos fazer uma própria casa editorial. Legal. Sim. E hoje o senhor está aposentado da editora ou ainda continua ativo em algumas coisas? O pastor Walter, ele esteve à frente do trabalho desde a origem, em 1994. O pastor Walter dirigiu a casa, né, durante mais de 20 anos, até 2016, onde nós realizamos, então, uma transição da liderança alemã, então, para os brasileiros, e cá estamos, né, com a mais responsabilidade, graças a Deus. Sim. Né? Meio a meio, né? Sim. Mas nesse sentido, então, ali houve uma transição, então, de diretoria da editora Esperança, e o pastor Walter iniciou uma nova jornada. É muito interessante que nesse período Walter não esteve apenas com a responsabilidade na editora, né? O pastor Walter veio assumir a direção da própria missão no Brasil durante um período. Durante 30 anos foi responsável pela missão no trabalho do Rio Grande do Sul até Recife, e os diversos trabalhos, plantação de igreja, também trabalho com crianças de rua e integração indígena, algumas questões de editora. Então, não faltava serviço. Não, tinha bastante trabalho. Sim. E hoje estou apoiando ainda na questão de contato com as editoras europeias, alemães, basicamente, ver os títulos que eventualmente podem ser negociados, e eu converso com eles. E a confiança que se adquiriu através dos anos, hoje estamos aproveitando um pouco disso, né, Cláudio? Que
pessoas nos pedem, editoras lá, vocês não podem editar este livro para nós, que outros tinham talvez não completado como deviam. Então, isto ainda me liga à editora, mesmo não estando mais aqui presente no Brasil. Walter, oficialmente, né, se aposentou em 2016, até um relato, né, de bastidores. Eu acompanhei o Walter neste ano com as mudanças para a Alemanha. E então, vínhamos no avião assim com uma certa preocupação de alguns materiais que haviam sido despachados anteriormente, né? Então, assim, foi muito bonito ver o Walter abrir as caixas, né? E estávamos, então, para a Feira do Livro, em 2016, em Frankfurt, estávamos numa casa da Allianz Mission, na cidade de Eversbach, na Alemanha. E então, o velho coração missionário vai conferir aquilo que chegou primeiro, né? Ele tinha uma preocupação que as louças, né, da Romênia chegaram intactas. Chegaram? Do Brasil de volta para a Alemanha, e ele as guarda até hoje lá com muito carinho, né, como memória, né, desse primeiro momento, desse período inicial. Isso foi, a gente pôde presenciar e oramos junto também, foi muito bonito isso, né? Mas então, desde 2016, o Walter retorna, ele não reside mais, né, no Brasil, ele retorna à Alemanha e o irmão tem novos desafios desde 2016, né? Pois é, chegando de volta, na verdade não se volta. Você chega a um país cuja língua você ainda fala, muitas coisas mudaram, mas o país mudou dentro de 40 e poucos anos. E a nossa pergunta foi, será que tem algo para nós ainda? Muitos amigos já partiram para a glória e as igrejas que estavam sustentando conheciam a gente de foto, mas não de 3D. Então a gente se sentiu meio perdido no meio da coisa. E a missão me pediu ainda fazer um trabalho de Mission and Return, começar com missionários que têm o chamado do Senhor para trabalhar entre alemães, e precisamos urgentemente mais gente, que a Alemanha é um país que perde a sua fé, suas origens estão se apagando da igreja cristã, mas tem irmãos aqui no Brasil, América Latina e África que queiram, tem chamado para trabalhar na Alemanha e na Europa. Então, a gente começou junto na missão um novo departamento de receber missionários de fora que vêm trabalhar junto com igrejas existentes, procurando igrejas que estão dispostas para receber missionários, ajudar a achar um sustento e o trabalho. Então, isso foi, depois de 49 anos e 3 meses, encerrei esta parte ano passado. Mas isto foi uma das partes. Outra parte foi a questão, o que a gente faz com o tempo agora? Sim. E pessoa que sempre estava um pouco ativo, não podia ficar sentado e fazer nada, fiquei, Senhor, o que eu vou fazer? Então, Deus nos dirigiu para olhar para uma obra, uma ONG, que está muito preocupado para não deixar alimentos estragar. Porque muitos alimentos, onde a data de vencimento passou, mas ainda são bons alimentos. Então, tem uma organização na Alemanha, quase cada cidade, que busca dos supermercados esses alimentos, seleciona e passa para pessoas que são necessitadas. Então, ali a gente começou a se envolver mais e mais, e de repente a gente estava no meio da turma. E hoje a gente está cuidando desta organização, nossa cidade. Nós temos 60 voluntários e atendemos por volta de 1.200 pessoas que precisam de ajuda. Então, isso cada dia envolve o serviço de manhã até meio-dia, e em 2 dias depois também tem entrega de alimentos para as pessoas mais tempo. Mas assim, o nosso tempo está bem tomado. Quem vive de coração para a missão é difícil deixar de viver para a missão, né? Pois é. Interessante, nesta organização não se pode, não se deve evangelizar, porque eles são muçulmanos, hindus, tem tudo. Sim. Mas você não pode evitar que você transmita com sua vida a fé cristã. E logo pessoas que trabalham junto percebem, perguntam, de onde você veio? O que você fez? Então a gente pode falar, não, foi assim, assim, assim. Ah, sim. Então experimentamos
tanto entre os que buscam ajuda como aqueles que colaboram, uma abertura. Às vezes perguntam, você é pastor? Sim. Vai pregar no lugar? Sim. Posso ir junto? Então, sabe, coisas assim. Ou pessoa diz, chegou para mim nesses tempos, sabe, eu não estou mais ligado muito à igreja. Não sei porquê, tá? Mas eu vou ter um casamento de bodas de ouro. Você não poderia dar uma palavra? Com prazer. Então, são questões que Deus abre portas e possibilidades onde podemos servir e também ser um testemunho através daquilo que nós fazemos e como fazemos. Sim. E Deus tem feito mudanças. A gente levaria mais umas horas para conversar a respeito do que aconteceu nos últimos 4 anos. Houve realmente problemas enormes e bem soluções de Deus que foram fantásticas. E assim estamos hoje. Olhando, daqui uns dias a gente está de volta lá, junto com nossa turma lá, para servir o Senhor ali. E não esquecendo o Brasil. Editora Esperança. O senhor agora é metade alemão, metade brasileiro, né? Não sei. O problema é que você vive assim, você percebe-se em casa em nenhuma cultura mais. Entendi. Sabe, você percebe diferente. Então, não é que é contra ou favor, não. É diferente. Você percebe, na Alemanha é assim. No Brasil é assim. O que é mais certo? E não, às vezes não pode dizer. Mas dizer assim, onde eu estou, eu quero servir ao Senhor. Amém. Uma pergunta que nem está aqui na nossa pauta, mas que seria interessante saber. Como o senhor vê a questão missional hoje? Porque assim, pelo menos, talvez eu estou aqui no meu pedaço de mundo e não enxergo isso. Mas será que ainda as igrejas têm se envolvido com esse trabalho missionário realmente como deveriam hoje? E como vai ser o futuro da igreja nisso? Porque parece, a impressão que eu tenho é que a igreja se importa cada vez menos em enviar missionários e ter pessoas no campo. Como vai caminhar a igreja num futuro como esse, né? Eu creio que missões fazem parte do coração de Deus. Tanto mais que a igreja se envolve em missões com os melhores irmãos da igreja, mais ela vai crescer e avançar e manter o fogo vivo. Quando menos se importa com missões, é como se estava cuidando das cinzas para manter a cultura e as tradições, mas não leva o fogo para a frente. Então, eu estou assistindo isto ao vivo, por exemplo, na Alemanha, em igrejas para as quais missões é uma palavra estranha, propositalmente estranha. E essas realmente têm data marcada para morrer. Sim. E outras que estão vivas, vibrantes, que vão para a frente. Então, nós temos os dois. Eu observo no Brasil, acontece coisas semelhantes. A igreja que perde a visão para missões está condenado a morrer. Vai manter um pouquinho assim, aparentemente as coisas, mas o poder de Deus não está muito mais presente. Eu desejo que a igreja volte a acordar para servir ao Senhor. Tem tantos campos missionários, não somente no exterior, também. Sim. Mas também nós, por exemplo, na Alemanha. Imagina, gente, quando nós saímos de lá, quase 50 anos, é quase só alemão. Imagina, só alemão. Uau, é difícil. Mas hoje você tem de todas as nações. Vocês têm persas, iranianos, vocês têm russos, tem ucranianos aos montes, tem gente do Afeganistão, tem gente de outros países africanos. Estão na porta. Só precisa usá-los, não precisa nem viajar. Está lá. Vocês estão recebendo aqui gente de outros países. Se você não quer sair para fora, se importa com estes. É missões. Missões é passar a palavra do Senhor para os outros que precisam e viver a palavra. E você vai ver que pessoas se convertem, pessoas são libertas. E assim, missões. Acho que se eu pudesse, né, contribuir um pouco nessa reflexão, a gente percebe às vezes uma mudança de ênfase, né? Principalmente de agências missionárias. Então,
missionários que antes eram designados para a América do Sul e tinham algum foco aqui, né? Hoje, às vezes, estão primariamente ou com mais ênfase sendo mandados para o Oriente, né? Visando outros países, porque há uma percepção de um crescimento, de um estabelecimento já, né? De cristianismo evangélico no Brasil e que também envia, né? Então esse é um sinal como país, né? Como realidade brasileira que reflete lá fora. Então um país que já tem a sua própria força missionária e que vai crescendo e se estruturando dessa forma, né? Então a própria história da editora tem um pouco a ver com isso. É um trabalho que é iniciado por uma missão, mas ela atinge seu ponto de autoviabilidade, né, de sustentação, e agora pode andar, digamos assim, com as próprias pernas, tem uma maioridade em termos de condição de trabalho, já não depende, né, de um sustento, de uma manutenção do exterior, e isso é um perfil cada vez mais presente, né, no Brasil. Ainda há alguns envios, ainda há trabalhos missionários, né, sendo estruturados, mas, por exemplo, o pastor Walter havia mencionado os queridos irmãos do trabalho Juvep. São 40 anos de trabalho missionário no sertão brasileiro, né? Então, Radical Sertão, diversas iniciativas, né? Nós também temos relacionamentos como editora, institucionais, com outros irmãos muito preciosos, né? O trabalho da Pro Sertão, por exemplo, também naquela região, onde você já percebe, então, uma geração que está à frente do trabalho e tem, né, atingido resultados, né, de evangelismo e de novas igrejas, de igrejas autônomas, né, sendo estabelecidas e sustentadas. Então essa noção do apoio estrangeiro, ela vai aos poucos se diminuindo, e o Brasil se junta nessa força missionária mundial para outros alvos, para outros países. E um dos fenômenos, então, nesse processo aí, acho que ficou, né, dentro da fala do pastor Walter aí, que é a missão reversa, né? A missão de novo para esta terra que enviou no passado. Então, a missão ela é tão rica, né, que você encontra essas novas dimensões convivendo umas com as outras, né? Então, um país que ainda também realiza envios, possui agências missionárias, acaba recebendo missionários, e o pastor Walter até enfatizou assim, olha, seria muito bom termos, né, latino-americanos e outros obreiros, porque traz esta chama, né, esta perspectiva às vezes até um pouco mais avivada, né, mais esse temperinho missionário brasileiro, né, de volta à terra, onde países que haviam uma tradição anterior estão necessitando de novo impulso, novo... Mesmo porque... pensando, por exemplo, na Alemanha, os alemães precisam um pouco do jeito brasileiro, em parte. Mas, veja, como nós temos tantas outras nações vivendo na Alemanha que não entram na cultura alemã, mas que vão, através de brasileiros, com o seu jeito, também se abrir mais também para o Evangelho. Então, missão nunca é mão única. Se tem sido pregado isso no passado, foi errado. Temos que mudar, corrigir isso. Missões. Cada igreja tem o direito de fazer missões. E o dever. Então, no passado, talvez, nós como missões temos negligenciado isto. Mas cada igreja que nasce tem do coração de Deus também a tarefa de trabalhar em missões. Não somente receber. Então, isto, creio que hoje é o momento que Deus nos dá uma chance de ainda avançar. Não sei quanto tempo vamos ter ainda, mas assumir esta parte é tão importante. Isso também me deixa assim bastante animado, né? Eu fico muito grato a Deus quando nós vemos irmãos que têm esta consciência também do ponto de vista da nossa área de negócio, do nosso trabalho, nossa responsabilidade no mercado editorial, né? Então, assim, quando nós vemos, né, irmãos preciosos aí, como a própria Plenitude, que tem uma consciência de reservar uma parte, né, dos seus rendimentos para um investimento missionário, isso é algo fundamental. Eu diria assim, que deve ser parte né, estrutural de um ministério, de alguém que carrega esta responsabilidade de publicar
materiais evangelísticos, né? A editora Esperança nasce de uma missão estrangeira, traz alguns livros de fora e dá esses primeiros passos, mas sempre com este DNA missionário, né? Com esta essência missionária. Esta preocupação, então, como o pastor Walter comentou, assim, de evangelizar pela literatura, evangelizar pelos livros. Então, você pode evangelizar de várias maneiras, há formas muito interessantes, né? Então, algumas denominações e outras missões fundam escolas, casas de retiro, né? Trabalham com esportes, crianças de rua, índios, né? Trabalho não falta, né? Sim. Se nós formos honestos. É a multiforme sabedoria de Deus, realmente. Achamos barato o testemunho do pastor Walter, assim, o que um missionário aposentado vai fazer? Ele vai fazer diaconia, vai arranjar uma ONG, né? Vai fazer alguma coisa para ter contatos, né? Então, às vezes, a própria pessoa está lá na sua vida imaginando, puxa, eu até sinto algumas impulsos da parte de Deus de fazer alguma coisa, mas o que eu posso, né, fazer? Puxa, você pode cantar num coral, você pode se envolver com esportes, você pode ir intencionalmente a grupos para conhecer novas pessoas e se envolver, né? Ali entra outra questão que a gente, no entusiasmo, talvez não tenha mencionado. Logo quando você faz algo assim, você vai também enfrentar a adversidade. Sim. O vento contra. Isto é impressionante. Todos, como gente lá em Campo Mourão, com os políticos que tinham medo que a gente iria tomar o lugar deles. Como também no trabalho onde a gente está agora, tem a gente que estava roubando. E a gente descobrindo isso. E não sabia como resolver. Sabe, são questões... Senhor, me ajuda. São incrédulos e são pessoas que não posso provar o roubalheira que fazem. A gente percebe que mas não pode provar. Então, de repente, você tem uma pressão. Só Deus que resolve. E Deus resolveu. Maneira bem interessante que, de repente, recebemos uma ligação da polícia junto, que encontraram uma garagem que tinha sido alugado, e nessa garagem tinha material da nossa organização que não devia estar lá, mas aquela família que estava colocando à parte para vender coisas que recebemos para doar. E disse, Senhor, muito obrigado. Não por essa sacanagem, mas que o Senhor revelou e nós podemos livrar dessa família. Sim. Sabe, são questões também que acontecem, mas isto leva, às vezes, um coração apertado. Sim. A gente passa por diversas coisas dentro desse trabalho missionário, não é fácil. Não, tem que saber, você mexe com o capeta, desculpa falar assim, ele não fica parado. Sim. Então, no meu ministério, durante agora mais de 50 anos, nunca foi assim. Eu também falei, claro, mas a luta que nós temos ainda continua, porque o reino das trevas não quer que as trevas sejam quebradas com a luz do Senhor. Sim. Então, isso são questões que temos também dizer. E se você não tem vontade de enfrentar, melhor ficar em casa. Sim, fique parado. Fique parado. Mas Deus vai lhe dar vitória se você vai para frente. Não por causa de você, mas por causa dele. Sim. Sim. Sabe o que mais me assusta hoje em dia, ouvindo o que vocês estão falando aqui? É que eu sou membro de igreja, eu vivo a vida da comunidade. Sim. E me assusta muito o número de pessoas que nós temos dentro das nossas igrejas que não amam almas, que não têm sede por ganhar pessoas, que não têm sede de falar do evangelho. Mas o problema não é só amar almas, amar Jesus. E de lá sai depois também o amar os outros. Sabe, é uma questão que numa questão que temos agora, enfrentando pessoas que dizem, você não ama as pessoas. Não. Quando não concordo com certas coisas. Não, eu amo o Senhor e sua palavra. E de lá sai o amor para o próximo. E não vice-versa. Se nós somos humanistas. O humanismo tem seus bons lados, mas o problema dele tirou Deus do centro. Sim. E aí temos que cuidar. Amar Jesus, sim, a sua palavra. E de lá sai também o amor para o próximo, de uma maneira correta. Não de uma maneira só assistencial, mas uma maneira... Exatamente, sim. De uma maneira salvífica. Né? Sim.
a teologia missionária aí, né, Pastor Walter? Sim. Então, o primeiro Pois é. mandamento no lugar, né? Amar a Deus em primeiro lugar e, naturalmente, o segundo mandamento O próximo, sim. ele avança, né? Sim. Nesses anos, desde que o Pastor Walter, então, se aposenta, né, em 2016, nós realizamos uma aquisição de uma editora também lá de Curitiba, Encontro Publicações, que havia entre um movimento de avivamento que foi muito grande no sul do Brasil, o movimento Encontrão, possuía Encontro Publicações, nós trouxemos para dentro de casa, e nesse processo também veio bastante literatura missionária junto, né? Sim. Mas uma das características, né, do trabalho então da Editora Esperança sempre foram traduções de livros, bons livros, livros de teologia europeia, muito conhecidos, né, os comentários de Esperanças e tudo. Mas a gente então vai aos poucos desenvolvendo também, após a transição maior da liderança, a responsabilidade com os autores brasileiros, né? Desde o início, a ideia foi 1/3 alemão, 1/3 brasileiro, 1/3 outros. E, então, Deus tem dado, não sempre conseguimos, mas o objetivo está continuando. Isso eu acho muito, muito importante. O reino de Deus não é só de um. Sim. Nós vamos aproveitar de todos, né? Sim. E de trazermos, né, então, essa voz também, essa contribuição nacional, esses autores brasileiros, homens e mulheres, né, que têm escrito e trazido uma reflexão assim, então, com esse chão nacional, né, com essa característica mais brasileira. Isso tem sido muito rico também nesses últimos anos, né? O pastor Walter mencionou a luta, né, da produção dos comentários da Esperança do Novo Testamento, né? O Novo Testamento foram 27 livros, né? Então Que é alemão, no teólogo alemão. Vieram traduzidos do alemão, né? Nós agora estamos avançando no Velho Testamento, né? Então mais 39, né? No início foi assim, porque, veja, coisa que posso até entender. A ideia de muitos no nosso país, Brasil, foi que da Alemanha vem coisa de teologia liberal. Então, não é muito aconselhável para crente novo. Mas não verificaram. Então, nos primeiros anos, os nossos comentários eu quase desisti. Deus não deixou, mas quando se produz Mateus, Marcos, Lucas, são comentários que têm uma certa grossura e um custo enorme. Se nos primeiros 3 anos você vende de 3 volumes junto, 150 livros, e tem feito 12 mil, chega perto a dizer, Senhor, o que estou fazendo? E só depois começou, pessoas, quebrou um pouquinho aquela ideia que vem teologia liberal, tal, que hoje pessoas nos dizem, olha, puxa vida, que bom que vocês fizeram, porque isso ajuda no meu ministério. Sim. Isto tem sido gratificante ver isso também, a aceitação que nosso trabalho não tem sido em vão, mas nós queremos não a questão alemã, a questão da palavra de Deus, ajudar na pregação e na edificação da igreja. Os comentários, eles seguem mais uma linha reformada ou carismática? A gente tecnicamente explica, né, da reforma e também reformada, né, muitos teólogos de origem luterana, né, mas junto com pastores batistas também, né, e temos nomes muito fortes em seminários independentes, né, Werner de Boer, Fritz Reinecke, Adolf Pohl, né? Sim. Adolf Pohl Batista, ele tem sido uma pessoa de realmente reconhecimento nacional como cristão, que ele se formou na Alemanha livre e voltou para ser professor na Alemanha Oriental comunista, sob condições. Ele escreveu, então, uma maneira que, sabe, não tem nada a ver com defender a teologia liberal, coisa assim, mas cristocêntrico. Então, isso faz diferença. Sim. Né? Estava pensando aqui, o ano que o senhor saiu da Alemanha e veio para o Brasil, o senhor veio para o Brasil antes da queda do Muro de Berlim, né? Sim. Quando o muro caiu, os nossos vizinhos moravam em Pouso Alegre, nossos vizinhos até lá, então não queriam conversar conosco, porque evangélicos é uma coisa... Naquele dia,
E nós não estávamos ligados. De repente gritaram, por favor, liga a televisão, porque é uma coisa na Alemanha. Aí nós vimos, eu quase chorei, porque uma questão, gente sonhou com isso, nunca se realizou, de repente acontece. Então foi um aperto danado para levar essas Bíblias para o outro lado. Sim, pois é. Não, é interessante, né? Depois, este casal, no Natal, em seguida veio para pedir ser amigos nossos. Foi interessante. Muito legal. Porque então, do muro para lá, que era da Alemanha Oriental, até a União Soviética, era do comunista. Sim, sim. Era ferrões, realmente. A gente viu muitas igrejas, irmãos presos por causa da sua fé, da pregação, ou falando para as crianças da fé. Sabe, isso, o comunismo, nesse sentido, tem sido muito rigoroso. Muito mais rigoroso que muito crente. Sim. Porque eram convictos que isso era certo. E tinham eliminado as outras coisas. Puxa vida, se os crentes fôssemos também convictos, Cristo é o certo, vamos com amor, não com força, né? Isso é fascinante, né? Que havia uma história por trás da história, né? Então há esta história oficial, há um regime, né, político, mas havia uma outra história, né, com Deus, e isso é curioso, né? Então são tantos planos na área da economia e toda a questão da ciência e tudo mais, mas Deus existe mesmo. Sim. Né? Sim. E ele aconteceu por trás da cortina de ferro, às vezes então por mãos, né? A gente aqui compartilhando histórias clandestinas, né? Essas empresas, né? Já foram... fizeram parte do passado, mas que disseram respeito a uma igreja ou a esta senhora, né? Sim. Que guardou a fé mesmo por trás de tanta perseguição, tanta restrição política e doutrinação, sim, até mesmo, né? E isto é Deus que faz, né? A gente coopera em missões, mas isso é Deus, sim, que faz, sim, né? Questão, Romênia. Os nossos irmãos da Romênia levaram para a Rússia. Às vezes de maneira bem especial. Então, eles nos contaram que naquela região, mais para o sul da União Soviética, tinha um governador que era diferente do que os outros, que era mais justo na maneira como atendia. Um tal Gorbachev, sim, que estava lá e não tinha tratado os irmãos com tanta severidade, mas com mais questão humana. E naquela época, em 74, ninguém sabia que este homem depois se tornaria primeiro chefe de Estado da União Soviética, sim, que mesmo sendo contra a maior parte do partido, deu abertura, sabe? Sim, ele é quem conduz, né, o processo de glasnost e perestroika, né? Sim, mas ele não era tão forte. Exato. Ele foi, sabe, Deus cuidou que uma pessoa desses, que na verdade era só tampa buraco, sim, chegou a esse lugar e movimentou coisas, né? Foi com ele que aconteceu a separação da União Soviética dos sim, outros países, foi, né? Sim, sim. Foi com ele, né? Sim, foi. Foi então, interessante. Eu tinha 10, 11 anos, né? Nessa época. Era criança assistindo na televisão, tudo aquilo mudando, né? Sim. Essa era a nossa experiência aqui, né? Para nós Brasil. Foi também como família. Muitos dos nossos familiares fugiram dos russos. Pós-guerra, nós tínhamos nossa casa. Dificilmente menos 20 pessoas do que 20 pessoas na mesa. Sempre tinha uma ou duas famílias que tinham fugido dos russos. Perderam tudo nessas partes. E de repente perceber, sabe? Isso mexe com a gente. Sim. Que, puxa, não é... Agora podemos visitar esses lugares e ver onde os nossos parentes viveram e também eles podiam voltar, ver onde os seus pais foram enterrados. São coisas assim que mexem muito com a alma do europeu também, né? Eu tentei muito publicar tentamos várias vezes aí, meu irmão, trazer o livro daquele missionário romeno. Esqueci o nome do livro, agora me deu um branco, mas é um livro que foi muito famoso no Brasil. Sim. E a gente Vossos Méteras, Richard Wurmbrand. Isso, ele mesmo. Richard Wurmbrand, sim. Mas não conseguiu, a gente queria publicar, o livro está parado aí, com vozes.
e a gente não consegue publicar. A história de Richard Wurmbrand Isso. é uma história muito interessante também, porque ele tem sido uma pessoa do governo que se converteu e por isso sofreu muito depois. Sim. Que papo bom. Gente, muito bom. Muito agradável. Olha, quando o senhor falava aqui das Bíblias, a mulher até encheu de lágrimas, porque quando fala de Bíblia, quando a gente fala de missão, quando a gente fala de... Sabe, quando eu ouço o senhor dizer que eram distribuídos 150 mil Bíblias por ano, me incomoda muito, porque eu vejo que eu faço muito pouco. E incomoda profundamente. A gente acha que a gente faz alguma coisa demais, mas a gente não faz nada. Perto do que já foi feito, perto do que outros homens plantaram como o senhor. Então, é uma história que marcou minha vida hoje. Eu vi isso e marcou meu coração. E veja, não foram grandes organizações que fizeram isso. Nós ganhamos as Bíblias da Sociedade Bíblica Alemã e outros, e foram, na verdade, uns 20 pessoas envolvidas intensivamente. Eu tinha 3 passaportes na época, trocando para não ser tantos carimbos, né? Na época era possível, não era eletrônico, né? Sim. Então, preparando os carros, vinha pessoas para colocar as Bíblias, levava 20 horas para colocar as Bíblias nos lugares escondidos. Tanto no chão, de lado, no teto, sabe? De todos os lados me cerca, assim, põe sua mão sobre mim. Foi assim. Meu Deus. Então, também para tirar depois. Uma vez os russos pegaram um carro, uma Kombi, e cortaram o pneu, e no pneu tinha Bíblias também. Mas aí deixaram o carro no lugar, e à noite vieram os nossos irmãos, tiraram mais 200 Bíblias dentro do carro que os russos não tinham achado. Então foi um trabalho intensivo com muita oração, e Deus tem cuidado tantas vezes, gente. As histórias às vezes começam a brotar na gente que aconteceu. Acho que essa é a convicção evangélica, né? Daquilo que nós podemos fazer e fazemos, e que não atrapalha a propagação da palavra, né? Que a gente coopera com a propagação da palavra, né? É sempre assim, né? Quando a gente olha a responsabilidade profissional, então nós temos, né, as duas bandejas, né? A bandeja assim de levar a casa com excelência, dar o nosso melhor, essa convicção profissional de novos processos, novas tecnologias, de você realmente ser um profissional com excelência, né? Mas essa bandeja do ministério, ela precisa estar no lugar, né? Para que a gente não seque, né? E não perca o alvo, né? O sentido da operação. Né? Essa operação, ela tem dono, e não somos nós, né? O dono da obra é outro. Nós só somos representantes. E nós não podemos atrapalhar a propagação da palavra. Isso é uma lição importante, né? Que a gente sempre compartilhou com os irmãos da Sociedade Bíblica, justamente. Né? Esse recado, que eles tenham também essa convicção. E me marcou muito o testemunho desses irmãos que enfatizam isso, né? Não vamos atrapalhar, né? O que nós pudermos fazer, pelo contrário, né? Para que ela seja, então, chegue às pessoas e aconteça a fé, né? Então, essa visão evangélica, né? De que o Senhor fala, de que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra, né? de Deus. Isso tem que estar muito bem claro. Os bastidores aqui falavam um pouco sobre isso e as diferenças entre... Isto para mim tem sido uma tristeza de ouvir de teólogos e outros a palavra de Deus. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. E não é. Então fica a nossa mercê discernir qual é e qual não é. Que autoridade eu tenho para dizer isso não é, isso não é? Não. Eu tenho muitas coisas da palavra de Deus eu provavelmente não entendo, mas preciso. Não, deixa lá. Deus vai revelar. Mas não é minha tarefa tirar e questionar, como fez a serpente no Éden, né? Será que Deus disse? Espera aí. Deus cuidou da sua palavra, então, por favor, vamos deixar. Exatamente. Sim. Quero fazer uma pergunta bônus para o senhor, que eu sempre faço aqui para os convidados que participam aqui da nossa mesa. Posso fazer? Tem liberdade, a casa é sua. Sim. Fala. Se o senhor precisasse escolher 2 livros para o senhor levar para a sua eternidade,
com exceção da Bíblia, quais seriam esses 2 livros? Eu vejo o Novo Testamento grego e também um Pentateuco. Não, mas sem ser sem ser a Bíblia, qual o livro que o senhor leu assim que marcou a sua vida? É que, olha, que marcou foi o Peregrino. Esse seria um dos livros que com certeza iria também considerar como um dos livros básicos. E eventualmente iria levar, sim, o Bonhoeffer, que para mim tem sido também um escritor que, na situação que ele estava, sua reflexão tem sido tão profundo e iria complementar os dois. Bonhoeffer e também o Peregrino. Vai um alemão junto com o senhor. Não por ser alemão. Ele é alemão, né? Sempre. Alemão, né? Bonhoeffer é alemão e o outro é inglês. Inglês, né? Sim. Mas provavelmente por falta de conhecimento dos demais bons Sim. livros. Não, mas ele tem várias pessoas que já sentaram aqui, Sim. já citaram o livro dele como livros da vida deles. Várias pessoas já sentaram aqui. E por isso a gente está intermediando também alguns trabalhos de Bonhoeffer, porque acho tão importante que nós tenhamos compreensão também daquilo que Bonhoeffer deixou como herança para nós, como gente que vive com Cristo. Amém. Sim. Amém. Que papo bom. Quero agradecer Amém. vocês por esse tempo aqui. Com prazer. Que edificante foi. Foi muito bom estar com vocês aqui, conhecer o senhor pessoalmente. Obrigado. Eu espero que uma outra oportunidade a gente possa se ver ainda. Valeu muito a pena realmente. Essa casa está aberta na Alemanha. Nós vamos lá na Alemanha. Aí, ó. Sim. Vai mesmo, Guilherme? Guilherme vai. Vou ver a Feira do Livro, Frankfurt, pelo menos. Sim. Na Alemanha toma café? Como toma? Vou lá tomar um café com o senhor, então. Olha, eu acho que na Alemanha se toma mais café do que no Brasil. É. E é um café encorpado pelos litros que se toma, no cafezinho. Sim. Então nós vamos lá tomar um café juntos. Ok. E eu queria saber se o senhor podia encerrar orando. Sim. Orando pelo trabalho missionário que o mundo ainda precisa, para que Deus levante novos missionários. Sim. Amém? Podemos orar. Amém. Senhor, queremos agradecer por esse tempo gostoso juntos, onde nós podemos lembrar algo que o Senhor tem feito e está fazendo no mundo. Tu vês as milhões de pessoas que ainda não te conhecem, nos países que nós vislumbramos na Índia, no Paquistão, também Coreia do Norte, que tem sido um país tão atingido pelo Evangelho e hoje está assim como está a China. Da Europa, Senhor, que precisa gente que assuma sua vida com o Senhor. Te louvo pela vida da Editora Esperança, mas também te agradeço pela seus irmãos da plenitude, Senhor. Abençoa o seu ministério, usa ele, Senhor, para que tua glória possa aparecer. Nós te louvamos agradecidos em teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Você gostou desse conteúdo? Puxa vida, que conversa rica. Tem tanta... Olha só. Tem tanta baboseira aí na internet hoje. Tanta coisa que não edifica. As pessoas perdem tanto tempo com coisas ruins por vezes. E aqui você tem um conteúdo rico que fortalece a nossa fé e que mostra como Deus age, como Deus faz. E Ele continua fazendo porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele continua fazendo. Amém. E quando nós ouvimos tudo isso que nós ouvimos aqui, hoje nós somos edificados. Então compartilha com as pessoas que você conhece, compartilha com os seus irmãos da sua igreja, compartilha com pessoas que querem ouvir uma história de fé, uma história de superação, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a vida de muitas pessoas. E faz aquilo que a gente sempre pede, que não te custa nada. Mais uma vez eu peço aqui, curte aí, compartilha, ativa o sininho das notificações aí e nos ajuda na propagação do Evangelho, tá bom? Obrigado por estar conosco, eu amo cada um de vocês, vocês são muito importantes para o nosso canal, vocês são muito importantes para a Plenitude, obrigado por acreditar no nosso trabalho. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe.